não vai fazer muita diferença na hora de fazer o mercado, né? Ó, pra ir da Tina, só no nosso, ó. Não dá pra comprar nenhuma carne, só ovo. É só no nosso da Tina. Ajuda nós da Atena, é só no nosso. Remédio pra gripe já acabou na farmácia, tudo caro, até o carro do ovo, que era 30 por 10, agora é 30 por 20. Ajuda nós da Atena, o povo só põe no nosso. Da Atena, olha, no preço que tá o recheio, é só pastel sem recheio mesmo, não dá pra colocar recheio. Vai um pastelzinho aí, da Atena, sem recheio? Só no nosso, hein? E o povo ainda vota nesses políticos. Pelo jeito vai continuar votando nos mesmos que votaram sempre. Acho que o povo está gostando do Brasil do jeito que está. Aquele pastel que você mostrou, meu irmão, é o famoso pastel de vento, né? O sujeito dá uma mordida, é perigoso ter uma pneumonia. Olha, é uma vergonha o salário mínimo no Brasil. Esse Paulo Guedes não gosta mesmo de pobre. Já era ruim e não melhorou nada com esse cara. O botijão de gás vai custar R$34. Está quase $1 bilhão o botijão de gás. Um absurdo. A maioria do que ele prometeu ao povo, ele não cumpriu. Mas teve pandemia. Sim, mas ele foi pior que a pandemia. A gestão do Paulo Guedes foi lamentável, foi muito triste. Atrapalhou pra caramba o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou na pilha desse cara e é perigoso ele perder no primeiro turno se ele não tomar cuidado. Perigoso ele perder no primeiro turno. Se ele continuar ouvindo o Paulo Guedes, ele perde no primeiro turno das eleições. Entendeu? Porque a economia está uma calamidade. As pessoas mortas de fome, não tem emprego no Brasil. Quem está desempregado já perdeu a esperança de ter emprego. Quem está empregado tem medo de perder o emprego por causa dessas barbaridades que o Paulo Guedes coloca aí como a PEC do calote. Quando o Brasil não paga os seus precatórios, a dívida que tem, desde o aposentado, coitadinho, que tem lá dinheiro para receber do governo, mas são grandes fundos internacionais que compraram parte da dívida brasileira. E esses fundos não recebendo dinheiro, sabe quando que eles vão aplicar aqui? Não aplicando aqui significa que o nosso empresário não vai ter condição de expandir a sua empresa, porque ele não vai receber financiamento externo. Moral da história, você que está empregado pode perder o emprego. E quem não tem emprego vai continuar desempregado. Quase 50 milhões de pessoas aí, ou mal empregadas, ou desempregadas mesmo, ou gente que já desistiu de procurar emprego. Hoje no Brasil, 120 milhões de pessoas comeram muito mal. 120 milhões de pessoas. Cerca de 50 não comeram quase nada. Cerca de 20 comeram nada. Morreram de fome. É essa história que nós estamos passando no Brasil. Não é? Ano novo, cheio de aumentos, aperta ainda mais o bolso do brasileiro. Sara Cavalcante, que fez uma reportagem, disse que tinha um carroceiro passando em frente à prefeitura ferrado, enquanto o aumento do prefeito chega a quase a 50% de vereadores da base, de cargos comissionados. Isso é um tapa na cara da sociedade. É só no nosso, velho! Me ajuda aí, Claudinho. Meu nome é José Rodrigues, sou de Itapeva, São Paulo, sou servidor público aposentado e desde 2020 autorizaram a cobrar previdência. Antes eu não pagava. Só no nosso. Aqui é o Marcos de São Paulo, aqui, ó. Olha como é que tá a nossa situação aqui da Atena. Cozinhando na lenha, gás, R$120 da Atena. Ajuda a gente, só no nosso. O Alcides começa o ano do mesmo jeito que terminou 2021, puxando a carroça com frutas pelo centro de São Paulo. Pelo serviço recebe R$60 por dia, num trabalho exaustivo. É corrido, vem lá de baixo com um monte de laranja para entregar. Agora já está acabando, vai entregar um ali, o limão de volta ali em cima, já era. Na pandemia, a vida dele mudou. Ele trabalhava na feira, em uma barraca de frutas, ganhando R$140 por dia. Mas aí foi mandado embora. O senhor consegue comprar o que o senhor quer? Para mim, só porque manter eu mesmo. Comprar uma roupa, uma comida. Se for por pagar um aluguel, caramba, já não dá. Entendeu? A sorte é que o senhor tem uma casa própria. Não, porque eu moro na casa com a minha filha. Aí eu não pago aluguel. Tatiana, diferentemente do seu Alcides, que viu o salário cair na pandemia,
nossos repórteres mostram como está o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deixou Santa Catarina após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, testa positivo para a Covid-19. Presidente da OAB, Cláudia Prudêncio, assume a chefia da entidade pelos próximos 3 anos. No esporte, Júlio Herti assume presidência do Avaí e apresenta o novo diretor de esportes do clube. E veja também, conheça uma cachoeira em Pouso Redondo, no Alto Vale, que recebe centenas de visitantes em busca de lazer e tranquilidade no verão. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O primeiro Band Cidade de 2022 começa com o estado de saúde do presidente da República. Jair Bolsonaro interrompeu às pressas o período de descanso em Santa Catarina e viajou para São Paulo, onde está internado com obstrução intestinal. O repórter Lucas Josino tem as informações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua internado aqui no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, tratando uma obstrução intestinal. Ele deu entrada ao hospital por volta das 3 horas da manhã. No fim da manhã de hoje, fez uma publicação nas redes sociais, postou uma foto com uma sonda nasogástrica na maca, internado no quarto aqui no hospital. Disse que passou mal ontem, depois do almoço, em Santa Catarina, onde passava alguns dias de férias. Colocou uma sonda e também que mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. O hospital publicou um boletim médico dizendo que o quadro de saúde do presidente da República nesse momento é estável, ele está em jejum e que trata então um quadro de suboclusão intestinal. Mais tarde, o médico que trata o presidente desde 2018, quando ele recebeu uma facada durante a campanha presidencial, Antônio Luiz Macedo, chegará ao hospital e vai fazer uma nova avaliação no presidente da República. Para falar deste assunto, Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, situação bastante complicada do presidente Bolsonaro, que vem lidando com esse problema já faz bastante tempo, não é? Depois da facada que aconteceu no dia 6 de setembro de 2018, ainda na campanha eleitoral, lá em Juiz de Fora, ele já passou por 4 cirurgias para corrigir obstrução. Evidentemente, jornalista não é médico, consulta os especialistas. Eles ficaram preocupados com 2 coisas. Primeiro, o presidente da República, evidentemente, é um mau paciente, aquele que não cuida das orientações dos médicos. E o quadro de saúde dele é muito delicado, não de agora, desde aquela época. Daí a necessidade das 4 cirurgias, quem sabe mais uma, a 5ª, que vai ser decidida pela equipe médica só amanhã, pela manhã. A questão mais certa disso aí é de que alguns especialistas dizem que o presidente teria que ter evitado, inclusive, descer as escadas do avião presidencial do jeito que ele fez em São Paulo, porque é um impacto muito grande para quem está com um problema abdominal severo. Outro detalhe que que nos chama a atenção, evidentemente de folga, ficou 7 dias em Santa Catarina, lá no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, Jair Bolsonaro liberou, né? Abusou geral. Foi passear, comeu bastante e era óbvio que poderia ter alguma consequência. Até porque no verão acontecem vários problemas de saúde agravados, principalmente devido ao calor, pela ingestão de alimentos mais condimentados. E imagina para quem tem um problema sério intestinal. O que a gente também tem que entender é que o presidente da República está num ano eleitoral. Ele vai ser candidato à reeleição em 2022. Vai ter que percorrer o Brasil inteiro, país afora, pedindo votos. Desta vez, o quadro político dele não é o mesmo de 2018 e ele vai ter que, inclusive, arriscar participar de alguns debates em rádio e TV. É óbvio que isso também aumenta a tensão e a preocupação do povo brasileiro, independentemente de gostar ou não de Jair Bolsonaro, porque ele é o primeiro mandatário da nação e tem que governar o Brasil enquanto pensa na eleição de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Combinado, Roberto. Uma lancha naufragou na praia de Canasvieiras, no norte da ilha, na tarde de ontem. O momento foi gravado por banhistas que estavam na praia bem na hora em que a embarcação começou a afundar. Em um dos vídeos aparecem 2 pessoas com coletes sendo resgatadas. Um homem em uma moto aquática apareceu para ajudar no resgate. Em seguida, o barco afundou até ficar apenas o bico para fora d'água.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes chegaram ao local e os tripulantes já estavam fora da lancha, que ficou totalmente submersa. Ninguém ficou ferido. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2021-2022. Houve aumento no número de acidentes e feridos e queda no total de mortes. A Operação Ano Novo 2021-2022 começou no dia 30 de dezembro e foi encerrada à meia-noite deste domingo, dia 2 de janeiro. Nas rodovias que cortam o estado de Santa Catarina, a PRF registrou 113 acidentes, um aumento de 34,5% em comparação com o ano passado, 141 feridos, um aumento de 18,4% e 3 mortes, uma redução de 40% em comparação com o mesmo período da operação passada. A PRF ainda destacou as infrações de trânsito registradas durante a fiscalização. 128 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 164 ultrapassagens em local proibido, 285 motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, 51 crianças sendo transportadas sem cadeirinha e 36 condutores manuseando o celular. Bom, nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária registrou entre 31 de dezembro e 2 de janeiro 57 acidentes, com 33 pessoas feridas, 10 delas com gravidade, e 3 pessoas morreram. A segunda-feira foi de movimento intenso no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis. De acordo com a administração, neste domingo, pelo menos 12 mil pessoas passaram pela rodoviária da capital, entre chegadas e partidas. Nessa segunda-feira, o movimento, como a gente vê nas imagens, se repetiu com centenas de pessoas na rodoviária. Para a primeira quinzena de janeiro, a expectativa é de grande fluxo no terminal, inclusive de turistas estrangeiros. Agora, as informações da pandemia. 5 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina, vítimas da Covid-19. Os dados estão aqui no nosso telão, vamos a eles. Com essas mortes, aqui apareceu o mapa da Covid-19. Vamos primeiro então com o mapa. Eu já passo então os dados da Covid-19. O mapa da Covid-19 mostra que estamos com 2 regiões em situação de risco alto para a Covid-19. É o que aponta então este mapa divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Pela primeira vez em 15 dias, o estado então registra regiões no risco alto cor amarela. São elas o meio-oeste catarinense e também a região de Joinville. Essas 2 regiões pioram nos indicadores nessas 2 áreas, especialmente novos casos e também ocupação de leitos de UTI. As demais permaneceram, como a gente pode ver no mapa, na cor azul, risco moderado para a Covid-19. E é sempre importante lembrar que ainda essa classificação está influenciada pelo ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde. O acesso aos dados já foi normalizado. Já o sistema de informações sobre vacinação segue com instabilidade, portanto, você ainda não vai ter os dados atualizados do vacinômetro em Santa Catarina. A gente tem então já os dados da Covid-19, já estão aqui no nosso telão, então chegou a 20.194. O total de catarinenses que morreram desde o início da pandemia aqui em Santa Catarina. 480 novos casos foram registrados de ontem para hoje, portanto 1.244.569 é o total de casos confirmados da doença aqui no estado, com 1.219.683 pacientes que se recuperaram da contaminação. 4.692 casos estão em acompanhamento. 24,04% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 455 leitos vagos atualmente. E o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, testou positivo para a Covid-19, está com a doença. Em um post nas redes sociais publicado ontem, o parlamentar catarinense confirmou que então testou positivo para a doença. Amin informou também que apresentou sintomas leves, como coriza e dor de garganta. O senador de 74 anos afirmou que está bem e que vai ficar em isolamento em Florianópolis, segundo a assessoria de imprensa. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje a gente fala sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O médico disse que, a princípio, neste momento, descarta a necessidade de cirurgia. O presidente foi diagnosticado com obstrução intestinal. A gente não quer quebrar o clima de virada do ano, né? Mas, neste novo ano, passagens de ônibus estão mais caras em várias cidades. E impostos como IPVA e IPTU
também aumentaram. E para terminar, a gente fala sobre saúde. O Ministério da Saúde disse que na segunda quinzena do mês, as vacinas contra a Covid para crianças já devem chegar. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Combinado então. No próximo bloco, nova presidente da OAB, Cláudia Prudêncio, assume a chefia da entidade pelos próximos 3 anos. Detalhes logo após o intervalo aqui no Band Cidade. Band Cidade. Oferecimento. Lojas Ideal, a loja da família. Biguaçu, Antônio Carlos, Governador Celso Ramos e Itapema. Cipo. Pensou em implante dentário? Pensou Cipo. Ofertas de verão Casas da Água. Aproveite para construir, reformar e equipar a sua casa. Cervejeira Frost Free, 82 litros Titanium, só 10 vezes de R$ 288. Purificador refrigerado branco, só 10 vezes de R$ 90. Smart TV LED 32 polegadas HD, só 10 vezes de R$ 179. E tudo com entrega grátis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. Eu sou o professor Vanderlin, referência internacional em implantes zigomáticos, e há 28 anos venho tratando pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica Longfor, resolvemos seu problema com uma cirurgia, 4 implantes e dentes fixos imediatos, sem enxertos ósseos e sem dor, devolvendo a você mastigação, estética e autoestima. Evite enxertos ósseos fazendo a Longfor. Agende sua consulta comigo. Liquida Mais Queres. Mais ofertas, mais descontos, mais prazo para começar a pagar. Ar-condicionado Inverter 9.000 BTUs, apenas R$ 1.590 à vista. 12.000 BTUs, só R$ 1.790 à vista. Moto G20 64 GB de memória, apenas R$ 1.090 à vista ou 109 mensais. A prazo, pague só depois da Páscoa. Roupeiro 3 portas de correr com espelho, apenas R$ 990 à vista ou 99 mensais. Liquidificador, só R$ 99 à vista. Queres. Liquidação de verdade é aqui. De volta com o Band Cidade, o fim de semana foi marcado pela posse da nova presidente da OAB Santa Catarina. A advogada Cláudia Prudêncio tomou posse para o mandato de 3 anos até 2024. A posse foi neste sábado, dia 1º de janeiro, dia em que a entidade completou 89 anos em Santa Catarina. Na cerimônia de posse, a nova presidente agradeceu a confiança e a dedicação dos ex-dirigentes e destacou que, ao lado da nova diretoria, vai trabalhar para cumprir os compromissos assumidos com os advogados de Santa Catarina. Também tomaram posse o vice-presidente Eduardo de Melo e Souza, os demais diretores e Juliano Mandelli, na Caixa de Assistência dos Advogados. A posse solene da nova diretoria está marcada para o dia 18 de fevereiro. De volta com o Roberto Azevedo. Roberto, um desafio bastante grande para Cláudia Prudêncio, primeira mulher a chefiar a OAB em 89 anos de história. E coincidentemente, marcados esses 89 anos, no dia da posse dela, dia 1º de janeiro. É regimental, tem que tomar posse no primeiro dia do ano e vocês observaram os advogados ali enfrentando o calor com terno e gravata e as mulheres vestidas a caráter. Na realidade, a OAB tem um papel muito mais importante do que propriamente o exercício da advocacia. É ela que regula, é ela que fornece o certificado, né, a carteirinha da ordem para quem quer exercer a profissão. E esta avaliação, muitas vezes questionadas, transformou a atividade em excelência. E esta é a importância que o advogado tem na sociedade. Mas também é a OAB que é a guardiã de vários assuntos que interessam diretamente à coletividade. A OAB tem que se posicionar, sim, sobre os fatos mais graves que ocorrem no seio do âmbito desta sociedade. Nós tivemos, por exemplo, episódios recentes, 2 impeachments pedidos do governador Carlos Moisés da Silva, que é um advogado e tem a certificação da ordem, tem a carteirinha da ordem dos advogados, e que não houve manifestação nenhuma. Chamou a atenção, até porque muitos dos proponentes dos 2 pedidos eram também advogados, eram também ligados à OAB. Mas não vamos ficar só na seara política, vamos ficar na seara do acontecimento. A OAB sempre tem uma observação contundente, ela participa de alguns assuntos que ferem o nosso dia a dia, que atrapalham o nosso dia a dia. E assim deve ser. Imagine, então, para a primeira mulher, Cláudia Prudêncio, que vai ter esta missão. E visto isso dentro dos cursos de direito, hoje a maioria deles forma mulheres
quantidade bem superior à de homens na advocacia. É uma atividade que há muito tempo se transformou em feminina. E se você acha que é só no exercício da advocacia, dá uma passadinha nos tribunais federais, mesmo estaduais, e vejam quantas magistradas já estão ocupando esse lugar, também procuradoras e promotores. É importante que a gente tenha esta visão feminina neste momento histórico da OAB. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Pelo segundo ano consecutivo, motoristas vão ficar isentos de pagar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos. É o DPVAT. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Economia. Segundo o Conselho, a isenção só pôde ser concedida porque existe um excedente de recursos do FDPVAT, que é o Fundo da Caixa Econômica Federal, que administra os recursos do DPVAT para cobrir os prejuízos com acidentes de trânsito. Quando foi instituído em fevereiro de 2021, o fundo recebeu 4 bilhões e 300 milhões de reais do consórcio que formava a seguradora Líder. De lá para cá, o dinheiro vem sendo utilizado para o pagamento das indenizações. O excedente foi somado com os prêmios pagos pelos próprios proprietários de veículos ao longo dos anos. Apesar de ajudar os motoristas, a medida afeta o SUS, o Sistema Único de Saúde, que recebia 45% da arrecadação anual do DPVAT. Caso a cobrança fosse mantida, os motoristas teriam de pagar de R$10 a R$600 para custear as coberturas do seguro obrigatório. As tarifas variam conforme o tipo de veículo e a região do país. A isenção vale para todas as categorias. Com a retomada do turismo, aumentou a procura por seguros de viagem. Quem viaja não quer ficar desprevenido, longe de casa, principalmente em tempos de pandemia. Em 2022, Tamires fará 2 viagens internacionais, para Curaçao, no Caribe, e para San Diego, nos Estados Unidos. Agora, ela procura um seguro viagem com cobertura mais ampla. Fui procurar o seguro e queria um seguro que cobrisse as alterações de Covid. Com a retomada do turismo, muitas agências registram um aumento na procura por seguro viagem. A preocupação com a Covid é o principal motivo apontado pelos passageiros para contratar o serviço. Por causa da doença, muitos países passaram a exigir o seguro, que antes não era obrigatório. País que não tem hoje um sistema público universal, conforme nós temos o SUS, ele vai obter um custo médio aí de uma consulta nos Estados Unidos de $500. E até mesmo se ele precisar ficar internado, uma diária pode chegar a $25 mil. O preço do seguro internacional varia dependendo do destino, da quantidade de dias e da idade do passageiro. O seguro viagem cobre de extravio de bagagens a atendimento médico. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares divulgou os dados sobre a ocupação da rede hoteleira da Grande Florianópolis durante a virada do ano. Segundo o levantamento, a ocupação no geral ficou em 91%. O crescimento foi de 43,5% neste ano, na comparação com 2020. Na área continental da capital, a elevação foi de 82,8% no mesmo critério de comparação. Já nas praias, alta de 24%. E no centro, alta de 56,7%. Nas estâncias termais, o aumento foi de 79,7%. O saldo de abertura de empresas em Santa Catarina cresceu durante o ano de 2021. A alta de novos negócios foi de cerca de 21%. O estado registrou um saldo de 132.308 novos negócios no período entre os meses de janeiro até novembro de 2021. De acordo com o Observatório da Junta Comercial de Santa Catarina, esse saldo representa a diferença entre as constituições e as baixas. 193.966 empresas foram constituídas e 61.658 foram extintas no estado, o que representa uma alta de 21,36% em comparação com o mesmo período de 2020. A análise também foi feita em comparação com 2019, ano sem pandemia. Nesse caso, o crescimento foi de 42,42%. Os 3 municípios catarinenses com o maior saldo de empresas constituídas foram Florianópolis, Joinville e Blumenau. Ainda na economia, o Produto Interno Bruto de Rio do Sul teve um crescimento superior a 6% nos dados referentes a 2019. Comparado com os últimos 10 anos, o PIB da cidade dobrou.
Rio do Sul é hoje a maior cidade da região e se destaca em vários setores. E uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou o crescimento dos últimos anos. O levantamento com números de 2019 mostra um aumento de 6,41% no PIB se comparado ao ano anterior. E não é só isso. Na última década, o PIB da capital do Alto Vale dobrou, passando de 1 bilhão e 200 milhões de reais para 2 bilhões e 800 milhões, na soma de valores de bens e serviços produzidos no período. É um dado que o IBGE nos passa já com um pouco de atraso, diríamos assim, mas é um momento sim para a gente estar comemorando, né, esses números. Né? Nós tivemos um acréscimo de 6,41% no PIB de Rio do Sul, que é o Produto Interno Bruto. Os dados também mostram que o PIB per capita de Rio do Sul também aumentou em 2019. Segundo o IBGE, foram 4,85% a mais do que no período anterior, chegando pela primeira vez à marca de pouco mais de R$ 40.700. A gente sempre comenta, juntamente com o nosso prefeito, né, que para que ele possa, né, ter mais obras, para que ele possa avançar no social, na infraestrutura, na saúde e na educação, nós precisamos de empresas, né, de CNPJs aqui na cidade de Rio do Sul. Áreas de baixa pressão no sul do país, associadas a uma frente fria no Rio Grande do Sul, trazem instabilidade para Santa Catarina nesta terça-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ser instável, com muitas nuvens e pancadas localizadas de chuva no decorrer do dia, no oeste e no meio-oeste. Entre a serra e o litoral, sol entre nuvens pela manhã na Grande Florianópolis e no norte do estado. À tarde e à noite, pancadas de chuva com temporais em todas as regiões. Tem risco de chuva com intensidade moderada, com raios, granizo e rajadas de vento. As temperaturas vão estar altas, com sensação de ar abafado. Na capital, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Blumenau, variação entre 18 e 32. Em Lages, 15 graus de mínima e 27 de máxima. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A seguir tem esporte no Band Cidade. Novo presidente do Avaí toma posse e apresenta o novo diretor de esportes para a temporada de 2022. Os detalhes logo após o intervalo. Até já! Band Cidade. Oferecimento. Lojas Ideal, a loja da família. Biguaçu, Antônio Carlos, Governador Celso Ramos e Itapema. Cipo. Pensou em implante dentário? Pensou Cipo. Novidade das Lojas Ideal. Fizemos uma grande parceria com nossos fornecedores. Sofás, colchões, roupeiros, mesas, cadeiras, cozinhas planejadas e uma ampla linha de eletros. Móveis de qualidade e durabilidade. Tudo isso com um super descontão. O frete é grátis e a montagem é na hora da entrega. Praticamos isso há mais de 30 anos. Lojas Ideal, a loja da família. Essa é a nossa loja. Vem nos visitar! Você sabia que PTU em Dia melhora as ruas de Joinville? Melhora os serviços de saúde. Eu ensino na rede municipal? Sei sim, o IPTU traz melhorias para toda a cidade. E a gente pode pagar à vista até 10 de janeiro com 10% de desconto ou parcelar em até 10 vezes. Mantenha sua contribuição em dia. Com seu IPTU, Joinville faz mais por todos nós. Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Joinville. O Verão Giasse tem as melhores ofertas para você curtir a estação. Aproveite! Ofertas para segunda e terça. Fraldas Pampers Comfort Sec Pot Bag. Amigo Giasse paga R$ 61,98. Lava-roupas Brilhante Sachê 1,6 kg. Grátis 150 gramas. Amigo Giasse paga R$ 13,90. Toalha umedecida Bebê Limpinho 45 unidades. Amigo Giasse paga R$ 3,48. Chocolate Lacta barra 165 gramas. Amigo Giasse paga R$ 6,78. Lasanha Perdigão 600 gramas. Amigo Giasse paga R$ 8,98. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. Estamos de volta com o Band Cidade, hora das informações do esporte. Bom, o ano começou com mudança no comando do Avaí. Eleito no ano passado, Júlio Herth assumiu a presidência do clube até o ano de 2025. A nova gestão assumiu o clube no dia 1º de janeiro e vai ficar à frente do Avaí até 2025. Na primeira entrevista coletiva, um dos principais assuntos abordados pelo presidente Júlio Herth e pelo vice Bruno Comicchioli foi a situação financeira do clube, que tem uma dívida de 87 milhões de reais. O diagnóstico preliminar
aponta um total de dívida de 87 milhões de reais. Salários, direitos de imagem e premiações atrasadas com jogadores e funcionários. As primeiras medidas anunciadas pela nova administração foram o encerramento da categoria Sub-23 e a meta de aumentar para 15 mil o número de sócios. O novo presidente também vai reativar a parceria com o Kinderman para o time de futebol feminino. Vamos recuperar a parceria com o Kinderman, honrar o legado do seu Salésio Kinderman e preparar uma infraestrutura necessária para trazer a modalidade para Florianópolis. Nesta segunda-feira, o Avaí apresentou o diretor de esportes, William Thomas. O novo executivo falou sobre a renovação de contrato de parte dos atletas, a não renovação com outros jogadores e garantiu que o técnico Claudinei Oliveira permanece no comando da equipe para a temporada de 2022. A lógica, né, no futebol nos colocou numa tomada de decisão oportuna, né, considerando que continuidade é de extrema importância nos processos, né, tanto na relação com a instituição, né, quanto na relação com atletas e todo o corpo de funcionários e profissionais que vão estar inseridos no dia a dia. Então, confirmo sim a continuidade do Claudinei, né, para o ano de 2022. Neste ano, o Avaí vai disputar a Recopa Catarinense, o Campeonato Estadual, a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Santa Catarina. Nesta temporada de verão, com praias lotadas no litoral, muita gente opta pela tranquilidade do interior para curtir aquele merecido descanso. O grande atrativo no Alto Vale nessa época são as cachoeiras. Em Pouso Redondo tem uma onde o pessoal vai para aproveitar os momentos de lazer com a família. Para quem busca sombra e água fresca nesses dias de calorão, esse lugar é perfeito. E com uma vista dessa, quem não se anima, hein? A Cachoeira João Maria, em Pouso Redondo, que tem 35 metros de queda d'água, é hoje um dos principais atrativos de verão aqui no Alto Vale. Fica na localidade de Lajeado, a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade e tem acesso fácil. Aqui o pessoal se diverte, além daquele mergulho refrescante. Dá para jogar vôlei com os amigos, ficar assim, sossegado dentro da água ou simplesmente apreciar a paisagem enquanto assa a carne e a melancia vai ficando geladinha. Quem chega se encanta com o que vê. Eu adorei, né? Porque às vezes a gente vai viajar tão longe e às vezes as belezas naturais estão bem aqui na nossa região e a gente acaba não vendo, né? E como aqui também tem área de camping, o pessoal monta acampamento. Essa turma de amigos veio de Brusque. Os proprietários são bem hospitaleiros, o lugar é bem calmo também, né? E tem a cachoeira, e como a gente gosta de acampar. Como a gente vê aqui, muitos pais trazem os filhos para aproveitar bem esse lugar que é maravilhoso, né? E para que todos possam curtir com segurança esses momentos de lazer em família, é preciso seguir uma série de regras. A área de banho é dessa faixa para cá. Aqui é mais para as crianças. A gente orienta sempre os banhistas, as crianças ficarem naquela área ali. O nome da cachoeira, João Maria, é em homenagem ao avô da Cleidiceia, proprietária do local. Ela e o marido, o Wilson, que mora e trabalha em Rio do Sul, decidiram montar um restaurante aqui e oferecer toda a estrutura para receber os visitantes. A gente recebe bastante turistas, né? Especialmente bastante do litoral também. Já recebemos aqui também gente de fora do Brasil, no caso, né? E hoje também até tinha gente fora de Santa Catarina, no caso. São turistas que sempre voltam e indicam o local para os amigos. A Cachoeira João Maria fica aberta agora na temporada de verão todos os dias. É cobrada uma taxa de entrada de R$10. Para quem quer trazer a família, então, fica a dica. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.